que a produção tem que trabalhar com o celular. E tem um recado. Vai ser... Para Clarissa. Boa tarde. A Rede Minas está apresentando a cobertura da 49ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Hoje vamos transmitir uma conferência sobre o tornar-se humano. Quem está em casa poderá participar por fax, telefone ou e-mail. Anote os números. O fax é 031, prefixo aqui de Belo Horizonte, 491-1511. O telefone é 499-4780. E o e-mail é forum@www.sbpcnet.org.br. Participe. Para falar sobre o tornar-se humano, nós vamos ouvir a professora Maria Clotilde Rossetti Ferreira. A apresentação é do professor Jefferson Machado Pinto. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde. Com muito prazer que nós temos aqui entre nós a doutora Maria Clotilde Rossetti Ferreira, da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. A professora é professora titular de Desenvolvimento Humano da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e fez o seu doutorado em Desenvolvimento Humano na Universidade de Londres. É também coordenadora do Centro de Desenvolvimento e Educação Infantil, com sede em Ribeirão Preto. Passamos então a palavra para a doutora Maria Clotilde. Bom dia, ou boa tarde, melhor dito. Eu hoje me propus a falar sobre o tornar-se humano e talvez a frase que eu acho que mais caracteriza a maneira que eu enxergo o desenvolvimento humano, a abordagem teórica que eu enxergo o desenvolvimento humano, é uma epígrafe, um ditado, Xhosa, que é a da língua materna do Nelson Mandela, que fala: pessoas são pessoas através de outras pessoas. Justamente é isso que eu vou tentar desenvolver.
O homem é um ser único dentre as várias espécies animais. E o animal humano distingue-se, dentre outras coisas, por ser capaz de usar e criar instrumentos que lhe permitem transformar e mesmo destruir a natureza. É um ser simbólico, capaz de linguagem e raciocínio, os quais transformam suas relações com o mundo e com os outros homens. É um ser histórico, capaz de criar história, de perceber passado, presente, futuro, de ter planos e projetos. Agora, o que faz e fez do ser humano o que ele é, esse animal único dentre os vários animais, que inclusive domina os demais animais? O que o diferencia dos demais primatas? O que caracteriza o tornar-se humano? Esse é o tema que nós vamos tratar exatamente dentro da perspectiva do pessoas são pessoas através de outras pessoas. E eu vou falar isso a partir de tanto as experiências de pesquisa que nós temos tido, e também vou aproveitar como curiosidade para discutir a questão de: é possível fazer um clone humano? O que seria um clone humano? Muito embora eu não vou entrar nos problemas éticos, que eu acho muito importantes, mas apenas quando apareceu a questão da Dolly, eu tive telefonema de jornalista me fazendo entrevista por telefone, e ele dizia: é possível fazer um clone humano? É possível uma réplica de um humano? Obviamente, a resposta a isso vai depender da abordagem teórica, e há várias que encaram de maneiras diferentes o tornar-se humano. Porém, dentro da visão nossa, eu vou tentar mostrar que não é possível fazer uma réplica de um ser humano. Mesmo que vocês queiram, que se queira clonar a Carla Pérez ou o Pelé, nunca vão ser uma segunda Carla Pérez ou um segundo Pelé. Então, por quê? Vamos tentar entender um pouquinho a partir da Dolly. A Dolly é uma ovelha que tem a mesma carga genética que a fonte, que a mãe. Então, nesse sentido, ela realmente, com relação a ela, há um certo consenso que ela sai uma réplica. Ela possivelmente, como a ovelha, os indicadores que se vai considerar de se é réplica ou não são em gerais físicos. É o pelo, é a cor do pelo, é a capacidade de produção de lã, capacidade de produção de leite, o desenvolvimento do peso. Essas coisas são, em geral, os indicadores para ver se uma ovelha é uma réplica da outra. Se se encarar desse ponto de vista, ela vai ser idêntica, sem dúvida nenhuma. Se se encarar, por outro lado, o jeitinho dela, vocês devem ter animais domésticos. E vocês sabem que de uma mesma ninhada de cachorros, por exemplo, dependendo do tratamento que ele tem na família que o possui, ele vai ser diferente. Eles saem com características diferentes, muito embora possam ter a mesma base genética. Agora, a Dolly, possivelmente, como ela é um objeto de experimentação, ela vai ter muito mais visitas, ela vai sofrer muito mais intervenções para avaliar como é que está indo o desenvolvimento dela. Então, ela vai ter um ambiente específico de desenvolvimento que possivelmente vai lhe dar características próprias. Mas, como na avaliação de um animal e do resultado da clonagem em animais, não são esses, não vai se encarar a personalidade da Dolly para dizer se a clonagem deu certo ou não. E com o ser humano, como é que seria? De que forma seria se... Não vou, novamente, eu insisto, não vou entrar na discussão ética, mas se, eventualmente, se fizesse uma clonagem de um ser humano, o quanto ele seria igual uma réplica
da fonte. Aí nós começamos a ver que o ser humano, obviamente, vai ter a mesma cor de cabelo, será? Dependendo do shampoo, dependendo do que se põe no cabelo, inclusive vai mudar, né? O jeito do cabelo. A mesma cor de pele, será? Ela vai variar conforme a alimentação, conforme a exposição à luz, ao sol, etc. Vai ter o mesmo físico, será? Ele é extremamente dependente da alimentação e, particularmente, o ser humano a gente não mede através dessas medidas. A gente conhece o ser humano pela expressão, pela postura. E essa expressão, essa postura, os gestos que a pessoa tem, a aparência que ela assume, vão depender das interações que ela estabelece e, particularmente, da maneira com que as pessoas a interpretam. Então, tem um filme bonito, eu não me lembro qual era, aí eu esqueci o nome, então vamos esquecer, que era realmente da Barbra Streisand, em que ela vai mudando de aparência completamente, a mesma pessoa muda de aparência completamente no momento que ela começa a se perceber como uma pessoa competente, como uma pessoa que tem valor, e não como uma pessoa que não tem. Bom, a partir disso, por que será que com o ser humano é diferente do animal? O que leva a isso? Tem uma característica do ser humano que é única da espécie humana, que é a espécie que nasce em maior nível de prematuridade. O ser humano é uma das espécies que menos pode sobreviver a não ser mediado com o outro. Porque ele nasce com uma imaturidade motora que ele não consegue andar, ele não consegue se locomover, ele não consegue alcançar objetos em torno, ele sempre depende do outro. Então ele nasce prematuro e incompleto do ponto de vista motor. Os estudos, as pesquisas têm mostrado que, por outro lado, ele é um ser extremamente desenvolvido no sentido perceptual, tanto auditivo como visual, particularmente visual. Coisa que há 30 anos atrás a gente não sabia. Mas agora se sabe que, do ponto de vista visual, ele muito cedo, ele é capaz de discriminações extremamente sensíveis. Mas, no entanto, ele não tem a coordenação visomotora, que é a capacidade de coordenar o olhar com a mão, por exemplo. Então, com isso, ele não é capaz de poder, embora ele enxergue, ele não é capaz de pegar coisas, aproximar-se de coisas, explorar as coisas por si próprio, a não ser que o outro lhe dê. Essa prematuridade, que se contrapõe a todos os animais, evidentemente em menor grau dos primatas não humanos, o leva a uma dependência do outro muito grande. E, a partir deste momento, ele não tem um conhecimento, ele não tem um acesso direto do mundo. Então, ele não conhece o mundo pela investigação própria dele. Ele vai conhecer o mundo através do outro que interpreta esse mundo para ele e interpreta ele para o mundo. Tá? Outro dia eu visitei o DERDIC, que é um departamento de distúrbios uma unidade da PUC de São Paulo, que estuda problemas de comunicação e linguagem, e eu ouvi um caso de uma família que eu achei extremamente interessante, que exemplifica o que eu vou tentar mostrar aqui, que era uma família que tinha 3 crianças. Se verificou que as 3 crianças eram surdas. Porém, a primeira criança, os pais só descobriram que a criança era surda mais tarde. Essa criança fala.
A segunda criança, eles descobriram quando a criança estava na fase de aprendizagem de linguagem. Essa criança fala pouco. E a terceira, eles descobriram, eles sabiam que era surda desde o início. Essa criança não fala. A mãe, nos depoimentos, ela dizia assim, quando eu soube com relação à segunda, com relação à primeira, quando eu soube que ela era surda, eu me calei. Porque a percepção, a representação que ela tem do indivíduo surdo é que o surdo não ouve. Portanto, eu não falo com ele. Então, ela, neste momento, se cala. No momento em que não havia esse calar, e a expectativa era de alguém que ouvia, havia um ambiente comunicativo que punha aquela criança na possibilidade dela ser inserida na linguagem. Obviamente, no momento que não se fala com ela, há a não inserção na linguagem. De qualquer forma, há a inserção na linguagem, mas há de uma outra maneira que a constitui como muda. Então, a mesma coisa se pode colocar de uma criança que nasce com uma deficiência séria, uma criança que nasce tetraplégica, paralítica dos 4 membros, aonde a maneira em que ela, primeiro que ela tem esta impossibilidade de ação motora no mundo muito maior ainda, e que vai necessitar de muito auxílio para poder ser inserida como um ser ativo no mundo. Mas, além disso, ela é representada como alguém seriamente deficiente. E, neste momento, não há a constituição dela como um parceiro capaz de interação e vai se construindo nela a deficiência. Eu peguei um caso extremo e que eu conheço. Na Escola da Carminha, em São Paulo, tinha um caso assim que, pouco a pouco, no momento que se percebeu, ele se colocou a possibilidade desta criança poder se comunicar com o meio através de, inclusive, do computador e de uma série de meios eletrônicos, e essa criança foi possível ir se desenvolvendo até ela ler, sendo capaz de mover as páginas via o movimento do olhar. Tem um indivíduo em São Paulo, um pesquisador em São Paulo, o professor Fernando Lomônaco, que está exatamente estudando esse tipo de aparelhagem que dá possibilidade de comunicação com o mundo. Bom, mas vamos adiante um pouco, saindo um pouco desses casos extremos. Voltando ao bebê recém-nascido, eu falei que ele nascia imaturo, incompleto, numa enorme dependência. Mesmo assim, ele tem uma organização comportamental que possivelmente evoluiu com a espécie, que lhe dão a capacidade de prestar mais atenção a determinados sons, de prestar mais atenção a movimentos, determinados movimentos. E ele nasce, foi a espécie humana, justamente, possivelmente, derivado dessa incompetência motora inicial, ela desenvolveu uma capacidade de expressão, de expressividade emocional, a maior de todas as espécies animais. Então, o bebê, se vocês olham um recém-nascido, ele é capaz de ter todas as expressões de medo, de tristeza, de aborrecimento, de uma variedade, uma gama imensa de expressões. E ele também tem uma gama muito grande de vocalizações. Por outro lado, ele não é, apesar de ter essa riqueza, ele não consegue sobreviver por si. O outro interpreta essas expressões, essas vocalizações, como sendo sinais para ele de que ele está se comunicando. O outro constitui enquanto alguém que se comunica. Por exemplo, o bebê humano é um dos únicos animais que mama e
para, mame para. Essa parada, que é uma parada fisiológica, a mãe interpreta como: você está cansado? Você quer arrotar? Então, interpreta essa parada como já comunicativa, já como uma maneira que ele está querendo contar alguma coisa. E o bebê recém-nascido, às vezes, passa ali uma expressão de sorriso. Não é um sorriso ainda dirigido. O outro constitui enquanto sorriso dirigido. E vai dizer: olha, ele está sorrindo para mim. Então, vai realmente recortar, dentro do fluxo de comportamentos do bebê, recortar aqueles que são significativos dentro daquela cultura. Então, os sons que são significativos dentro daquela cultura e os sorrisos, as expressões, as posturas significativas dentro daquela cultura. Bom, agora, o que leva este fato que eu estou descrevendo? Leva a que o outro, a relação da criança no mundo, é interceptada pelo outro, é interceptada pelo mundo da linguagem, pela interpretação, pelo mundo simbólico. E é isso que faz com que cria condições especiais para o homem ser um ser simbólico. O que é ser simbólico? O ser simbólico é aquele que é capaz de, não apenas de, na realidade, ele ser capaz de um desdobramento. Quando a gente começa a falar, eu diria que a criança é simbólica desde o início, porque ela é simbólica porque o outro a constitui como simbólica. Mas alguém como Piaget vai dizer que ela se torna simbólica no momento em que ela se torna capaz de separar o que a gente chama do significado do significante. Por exemplo, ela é capaz de pegar um pau e transformá-lo num boneco ou numa espingarda. No momento em que um pau consegue romper a ideia de que o pau está ligado exatamente à ideia de pau, mas ele pode ser várias outras coisas, ela está realmente entrando numa possibilidade imensa de desdobramentos de sentidos. E é isso, nessa matriz dialógica eu-outro, que justamente a criança é construída, é que ela se estabelece esse mundo simbólico que, obviamente, vai ser produzido dentro daquela cultura. Mas, além disso, não são só os objetos que começam a ter significados. Ela própria passa a ter significados. E esses significados, ela, inclusive, vai brincar com eles através do jogo de faz de conta. Quer dizer, ela brinca com o eu e com o outro, trocando de papéis. Ela brinca de mãe que dá mamadeira para a boneca, mas ela brinca de mamãe e filhinha, de médico e paciente, com os seus amigos, e conseguindo explorar uma diversidade de papéis. Obviamente, esses papéis lhe são atribuídos pelo outro também. Quer dizer, a cada momento, missão na relação minha com o outro. Neste momento, por exemplo, está me sendo atribuída a função de palestrante. Agora, tem outras horas que eu estou em outras salas, eu estou indo como a função de aquela que ouve o palestrante. Então, sempre o mundo é organizado através de papéis e contrapapéis. E é neste processo de interação em que os outros me atribuem papéis que, ao mesmo tempo, o constituem. Por exemplo, uma das coisas que eu coloco em desenvolvimento é que, quando nasce um bebê, não nasce apenas um bebê. Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um irmãozinho, nasce uma avó. E estas pessoas, nesta rede de interações, se constituem reciprocamente. Na realidade, nesse sentido,
quando vocês vão pensar, inclusive nos livros de psicologia do desenvolvimento, vem o desenvolvimento da primeira infância, segunda infância, pré-escolar, escolar, adolescência, idade adulta, velhice. Na realidade, o desenvolvimento não se dá assim. Ele vai se dar no momento em que o bebê está nascendo, estão nascendo todos esses outros pessoas à volta dele. No momento em que um adolescente está adolescendo, está se tornando adolescente, tem uma mãe e um pai numa determinada fase da vida, que também estão se relacionando com os avós, com os pais dele, em outra fase da vida, já num processo de envelhecimento. E o desenvolvimento vai se dar nessa rede de relações. Não é um indivíduo que vai se desenvolver sozinho nas suas características individuais. Eles vão se constituir reciprocamente nessas redes de interação. O outro ponto importante também dentro dessa perspectiva é que o desenvolvimento não se dá só na infância ou na adolescência, ele se dá até a morte. A morte termina, tem gente que acredita que até que continua depois dela, mas a morte termina, é quando termina o ciclo de vida. E o desenvolvimento vai se dar durante o ciclo de vida todo. O momento de aposentadoria é um momento de desenvolvimento extremamente importante do indivíduo. O momento de menopausa ou andropausa para a mulher e para o homem são momentos de desenvolvimento extremamente importantes. Inclusive porque constituem crises que desestruturam os sistemas de significações e os papéis que até então o indivíduo se atribuía, e de repente o indivíduo tem de se recolocar, ele tem de se rever, constituir novamente na interação com as pessoas. Peguem, por exemplo, um indivíduo que está se aposentando. Até então, o significado dele vinha muito do trabalho, particularmente se é homem. Mas, de repente, se ele está se aposentando e ficando mais em casa, esse significado, embora ele continue, ele não está sendo mantido através das interações. E esse indivíduo volta tem de se repensar no quem sou eu. Quem sou eu no passado, no presente e no futuro. Quem vou ser eu, inclusive. E isso vocês podem pegar nas várias fases. Fala quem sou eu, a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que inclusive se opõe ao outro e entra naquele não sistemático. Vamos tomar banho? Não. Vamos comer? Não. Por quê? Porque para se diferenciar do outro, para se perceber como um eu, ela se opõe. Que vai reaparecer na adolescência também o quem sou eu, em que ele também vai ter de reorganizar sua rede de significações para entender quem ele é. E vai ser, muitas vezes, em oposição àqueles elementos da família com quem ele quer se diferenciar. Ele quer ser alguém diferente daquela criança que é filha daquela família e daquelas pessoas. Bom, eu gostaria de voltar, eu vou voltar um pouquinho ao meu texto. Então, neste processo de interações, nessa rede de relações, e em cada relação específica, vão sendo construídos os conhecimentos, a linguagem e a própria individualidade dos vários parceiros em interação. Então, numa interação mãe-criança, não é só o bebê que se constitui a mãe também enquanto mãe. E a cada novo filho, ela está se constituindo como uma mãe diferente. E a cada momento, ela está se constituindo como uma mãe diferente. Nós temos um estudo sobre inserção de bebês em creche, que nos mostra isso
de uma maneira muito clara. Nós temos observado, por exemplo, que ao levar seu bebê pela primeira vez à creche, a mãe é invadida, capturada por toda uma malha de significações construídas no passado e evocada por elementos presentes, sejam eles internos, pessoais, ela está angustiada, ou ela está ansiosa, ou externos, físicos, sociais, o estado físico, as representações, as emoções, os gestos, a organização da creche, a organização do berçário que ela está deixando a criança, os objetos disponíveis, as pessoas com quem ela entra em contato, a diretora da creche, a educadora do filho, ou as outras crianças também, a aparência, a atitude, a fala da educadora, a saúde, o choro ou o sorriso do filho. Então, por vezes, ela ao chegar, ela sai de casa, dormiu mal, a criança chorou de noite e ela está levando a criança para a creche. E sai de casa com a mãe que lhe telefonou, você vai mesmo levar um bebê de 8 meses na creche? Mãe que é mãe, deixa seu filho na creche. Aí ela vai para lá angustiada e chega lá e é recebida pela educadora que a acolhe com muita atenção, com muito carinho e que lhe leva num berçário que tem algumas poucas crianças que estão ali brincando e ela põe a criança num colchoado no chão, num colchãozinho no chão e a criança vê outra criança, já estica a mãozinha e sorri para outra criança. Nesse momento se reorganiza essa malha de significações que ela tem, percebendo, vendo com mais favorável a isso, se sentindo bem de estar deixando a criança ali, confiante. No entanto, se quando ela vem buscar, a criança está chorando, ou a educadora lhe fala que a criança está com febre, essa malha se reorganiza novamente. Ou se ela encontra a criança brincando, ela vai ter uma outra organização. Mas daí leva a criança no pediatra e o pediatra fala, ixi, é um perigo, creche, a criança fica doente com frequência. Então, esta ressignificação se dá a cada momento, a cada instante, com representações contraditórias. E é dentro dessa contradição é que nós vamos nos desenvolvendo e nos constituindo. É dentro realmente, desses confrontos e conflitos é que nós vamos nos constituindo. Em várias espécies animais, a sobrevivência da espécie, do indivíduo, dependem basicamente do grupo social básico a que ele pertence. Dentre os primatas não humanos, estabelecem-se, usualmente, relações sociais hierarquizadas, onde cada membro tem posições e papéis definidos. Modificações na hierarquia ocorrem devido a mudanças ocorridas no grupo e ou no contexto, usualmente através de enfrentamentos e competições entre os membros por posições de domínio. Vocês devem ver muitas vezes na televisão, nos programas do Discovery, da cultura, etc. E a estrutura e relações do grupo e da espécie desenvolvem-se, em geral, em função das condições de sobrevivência que tem de enfrentar. O que se pode falar também de grupos humanos, como magistralmente o fez Antônio Calado em Parceiros do Rio Bonito, apontando a interdependência entre as relações sociais do grupo, num grupo de São Paulo, em que vivia muito isolado e onde as relações sociais refletiam esse isolamento, mas daí esse grupo tem de buscar sal e buscar comercializar e fazer trocas por sal em cidades vizinhas e começa a se modificar a estrutura de relações no grupo. Então, realmente, Antônio Cândido aponta a interdependência entre as relações sociais do grupo e as suas condições de vida e produção na região em que viviam e as transformações daí decorrentes.
Seria, então, o social e a sociabilidade humana da mesma ordem daquela que se observa em outras espécies animais, respeitadas, é claro, as diferenças próprias de cada espécie? Segundo algumas teorias, sim. Particularmente em teorias funcionalistas, que colocam, onde predomina uma visão sistêmica funcionalista do desenvolvimento, a qual analisa a dinâmica das relações sociais através de relações mútuas, num sistema que busca um equilíbrio no grupo e no contexto, reorganizando-se a cada desequilíbrio. Então, o desequilíbrio seria uma disfunção que o grupo tenderia a reequilibrar. Tal visão é expressa de forma bastante convincente por um grande teórico da atualidade na psicologia do desenvolvimento, denominado Urie Bronfenbrenner. Fundamentada na ideia de fatores de ordem diversa que se interrelacionam numa relação sinérgica transacional, essa teoria propõe que desequilíbrios, contradições ou confrontos que ocorrem no decurso de vida de uma pessoa representariam uma desorganização ou disfunção temporária, a qual tenderia a uma reorganização de forma a garantir novamente o equilíbrio do sistema. Aproxima-se assim de uma ideia de homeostase, de equilíbrio. Partindo da perspectiva socio-interacionista construtivista que a gente está propondo, a resposta é não. Que outra ordem de fatores seria então essa que torna a sociabilidade humana irredutível àquela observada nos animais? Justamente é aquela que eu estava colocando. É a capacidade simbólica que torna impossível esta harmonia. Num momento que duas pessoas estão se comunicando, elas não são apenas, a linguagem não é apenas um símbolo que ela tem controle e ela fala para o outro. É uma interpretação, inclusive, dos indivíduos que leem Vygotsky errado, que a linguagem é um instrumento que a gente interage com o outro, sobre o qual eu tenho controle e o outro também. Na realidade, nós somos imersos no discurso, imersos na linguagem. E a linguagem nos domina, a linguagem nos impregna, a linguagem nos constitui, esse discurso nos constitui a cada momento. E dado que as experiências de cada um são únicas, não há possibilidade de serem iguais ao outro, a linguagem que constitui a mim e ao outro naquele mesmo momento, sempre vai constituí-lo de uma forma diferente. A malha de significações que me constitui nesse momento, que está me fazendo falar, é diferente em cada um de vocês, e cada um de vocês vão ler o meu discurso de uma forma diferente. E ele vai apreendê-los de uma forma diferente. E essa forma, inclusive, não é apenas consciente. Essa forma nós não temos controle. Ela é, muitas vezes, inconsciente, da maneira que ela vai pegar-nos, que é o que nos ensina a psicanálise. Bom, ao interceptar e mediar as relações do sujeito humano com os outros e com o mundo, o simbólico, em suas diversificadas formas, que não são apenas a linguagem oral, o simbólico está nas coisas, nos cenários, nas letras, mas também o simbólico está, por exemplo, quando vocês entram numa igreja, não precisa ninguém lhes dizer alguma coisa para vocês não dançarem lá, porque aquele cenário, aquele discurso que está ali, naquele cenário, ele constitui vocês como, inclusive pelas coisas que tem ali, os bancos, os genuflexórios, o altar ali na frente, imediatamente isso vai constituí-los. Então, o simbólico não está só na linguagem oral, o simbólico está no mundo todo, em todos os objetos, porque justamente o homem não tem um contato direto com esses objetos, ele tem
contato mediado por esse discurso, mediado pelo simbólico, mediado pelo outro. Para terminar, em resumo, propomos que o tornar-se humano é marcado pela imersão permanente do homem em um mundo simbólico, em um processo social contínuo e compulsivo de dar e criar sentidos, nas interações com os outros e com o mundo, em um determinado momento e contexto sócio-histórico, o homem, a mulher, constrói seus significados, suas relações e a si próprio enquanto sujeito. Suas relações e seu acesso ao mundo são, pois, interceptados pelo outro da linguagem, do discurso, imersos que estão no discurso, em sua malha de significações. É a partir dessa malha que os captura, que os outros interpretam a criança desde antes do nascimento, lhe atribuem determinados papéis, têm para com ela determinadas expectativas, constroem para ele e para ela determinados contextos de desenvolvimento. Dessa maneira, a constituem para o mundo, assim como constituem o mundo para ela. Ademais, concebemos o confronto e o conflito como centrais e constitutivos da pessoa humana, criticando e opondo-nos à ideia funcionalista e sistêmica de um todo harmoniosamente integrado que se desequilibra por uma disfunção, compensada de forma que uma nova harmonia seja atingida. Essa criança e mais tarde esse adulto, inserido nos mais diferentes ambientes, através da interação com parceiros diversos, vai ter o mundo à sua volta organizado por regras e códigos simbólicos, diretamente ligados a um determinado momento e contexto sócio-histórico e aos recursos de que dispõe. Torna-se assim uma pessoa que reflete a época histórica e o grupo social em que vive, embora nesse processo construa também suas características individuais e únicas. Muito obrigada. A partir de agora, as pessoas que quiserem fazer perguntas poderão vir à tribuna ou entregar as perguntas por escrito para a produção. Quem estiver em casa poderá participar mandando as perguntas por fax, telefone ou e-mail. Nós vamos repetir o número. O fax é 491-1511. O telefone é 499-4780. E o e-mail é forum@www.sbbcnet.org.br. Se o professor Jefferson Machado quiser levantar alguma questão. Tá bom. Bom, nós temos uma pergunta já. Meu nome é Edmar Silva, sou aluno da PUC São Paulo. Gostaria de fazer duas perguntas à professora. Professora, a primeira, inclusive eu já citei Simone de Beauvoir essa semana numa pergunta, mas vou citar uma outra passagem. Pois bem, Simone de Beauvoir, no livro O Segundo Sexo, em algum momento, nesse livro, ela baliza o tempo todo a discriminação, o machismo, né, que a mulher sofre, comparando, fazendo analogias com a discriminação racial que sofrem os negros e os judeus. Pois bem, em algum momento, diz Simone de Beauvoir, os grupos mais ortodoxos dos judeus ou dos negros poderiam até criar uma bomba atômica que destruíssem os seus oponentes. Mas a mulher jamais pensaria num projeto similar, porque é impossível ela viver sem a presença dos homens. E parece que essa passagem é bastante lúcida e que, de uma certa forma, demonstra que é possível combater uma determinada opressão sem necessariamente usar as mesmas armas. Então, minha pergunta é, de uma certa forma, totalmente inspirada nessa insinuação, que é qual é a possibilidade de pensar um projeto de ação contra as várias discriminações que, de uma certa forma, nega a humanidade do outro, né? Sem necessariamente tomarmos dessas mesmas armas, das quais, em um dado momento, nos posicionamos contra.
A outra pergunta, eu vou me amparar um pouco numa passagem de um livro do Todorov, Nós e os Outros, quando ele, falando sobre o etnocentrismo e ciência, diz ele, não deveria ser nós ou outros, e sim nós e o outros. Pois bem, me parece que no Brasil tem havido uma tendência significante de pensamento ou de proposições políticas que negam a presença do outro. Eu citaria como ilustração o trabalho do professor Gilberto Freire, brilhante, no entanto, com sinais desse equívoco, Casagrande Senzala, e Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil. Me parece que esses dois trabalhos, de uma certa forma, insinua a constituição de uma sociedade que nega a presença do outro, e esse outro, não por coincidência, os negros e os índios. Nós temos proposições políticas apresentadas na Câmara, no início do século, que de uma certa forma consolida essa teoria, né? E, sobretudo, a política de imigração, também no período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, constata essa teoria. Hoje, mais recentemente, se nós quiséssemos uma analogia, que normalmente eu recuso, nos Estados Unidos nós ainda temos uma produção, por mais que seja uma sociedade moderna, rica. Nos Estados Unidos, recentemente, nós tivemos a produção, que eu, até por uma questão de não saber inglês, não li, mas sei, pelo menos, supostamente do que se trata, que é a curva do sino, que define que, de fato, há populações superiores a outras. No entanto, no Brasil, nós não temos essa produção teórica evidente, mas, de uma certa forma, temos programas como o da Xuxa e o Tarzan, que, de uma certa forma, hoje, nos dias mais recentes, também insinua a possibilidade de uma sociedade com... E aí, quando a senhora falou brilhantemente da clonagem, me parece que, ideologicamente, politicamente, de uma certa forma, já há uma vontade, claro que não generalizada, mas há uma vontade em alguns segmentos da sociedade brasileira por essa clonagem. E por uma clonagem que se pareça, basicamente, com as figuras da Xuxa e do Tarzan. Então, é sobre isso que eu gostaria que a senhora respondesse um pouquinho. Muito obrigado. Eu agradeço as suas perguntas. Com relação à ideia de homem e mulher, que a Simone de Beauvoir coloca, eu acho que tanto o homem precisa da mulher como a mulher precisa do homem. Inclusive, o tornar-se homem ou mulher, você se torna em confronto com o que é. Eu me torno mulher na contradição com o homem. Inclusive, eu tenho essa contradição dentro de mim, que é o que o Gabeira fala, reconhecer a mulher dentro dele, ou eu reconhecer meus aspectos masculinos. Então, todos nós, na nossa malha de significações, nós somos homens e mulheres. Obviamente, nós temos uma identidade que nós assumimos como a mais importante. Mas isso não nega a outra parte nossa, que é do outro sexo. Quer dizer, e nesse sentido, o conceito de homem e mulher que está no mundo permeia todos nós, homens e mulheres. Inclusive, no meu entender, é muito errado dizer que o machismo está nos homens. O machismo está no discurso, o machismo está na cultura, e todos nós somos presas dele. E muitas mães criando os filhos são machistas, exatamente. Ao criar, eu mesmo tinha de pegar o copo d'água e dar para o meu irmão. Quer dizer, mas por quê? Porque minha mãe mandava eu fazer isso, não era? Era a mulher assumindo aquela cultura machista. Então, eu acho que nós somos homens e mulheres, na nossa margem de significação tem as duas coisas. Obviamente, você tem uma identidade que você assume, mas você não, com isso, você não abole os outros aspectos.
E, bom, com relação ao segundo ponto que você colocou, aqui, novamente, eu acho que para respeitar, você fala, não nós contra os outros, mas nós e outros. Eu negaria um pouco isso. Eu acho que eu respeito o outro na medida que eu me diferencio dele. Eu respeito o outro quando eu reconheço a alteridade dele. Eu acho muito preferível se opor com respeito e se reconhecer como diferente do que tentar integrar tudo no mesmo saco. Eu sei que não foi o que você quis dizer, de jeito nenhum. Mas eu acho que é um ponto importante, que nós somos... a alteridade é básica e o respeito, inclusive, eu negando a diferença de cor entre mim e você, eu não estou te respeitando. Eu estou, pura e simplesmente, falando uma mentira, uma irrealidade. Eu sou branca, você é negro. E essa é a realidade, e estamos nesse confronto. Agora, dentro desta alteridade, você pode me atribuir determinados significados e eu lhe atribuir outros. E respeitar e reconhecer em você o ser competente que é independente da cor. Né? Então, é nesse sentido. Com relação à curva de sino, eu acho que é um exemplo muito bom, porque o argumento todo do livro da curva do sino era um argumento genético, de diferenças genéticas em relação à inteligência. A inteligência, agora estão saindo os livros das inteligências múltiplas, inclusive, que é uma coisa que não é novidade, a inteligência são várias e chamadas em diferentes contextos, mas, obviamente, a inteligência é uma construção social. Quer dizer, você pode ter uma criança que tenha, inclusive, maior facilidade para essa coisa ou outra, mas conforme ela é vista na escola, em casa, é que vai ser construída. Foi o que eu falei da criança tetraplégica. Quer dizer, então, muitas vezes, nossos alunos pobres são vistos como incompetentes, como os nossos meninos de rua são interpretados como não sendo capazes. E eles se interpretam, eles assumem esse discurso como incapazes de aprender. Então, essa é a construção social da inteligência. E todos os testes vão medir essa construção social. Você não tem jeito de medir o que seria a inteligência genética. E mesmo eu não diria que as curvas estatísticas, que se fundamentam em testes psicológicos, que, por sua vez, estão estudando desempenho, numa relação entre um indivíduo de classe média testando um outro, ou um indivíduo, muitas vezes, pertencente a um outro grupo testando o outro, que você possa dizer que é genético. Eu acho que ela é muito mais... Pode haver alguns fatores genéticos, mas ela é muito mais construída. Fernando Pimentel de Souza, professor de Neurofisiologia da UFMG. Professora Clotilde, eu gostaria de ver a sua abordagem sobre a questão, hoje cada vez mais difícil, de como é que vai se tornar a gente, na adolescência, nessa pergunta de quem sou eu, nessa diferenciação, nesse mundo que muda tanto, nessa era de globalização, particularmente num país subdesenvolvido como o nosso, em que as coisas se tornam mais difíceis para se adaptar a essa modernidade que estão nos demandando. Eu acho que é bem colocado, embora eu acho que esta questão está colocada para nós todos, no momento de uma revolução da informática, em que todos nós estamos perguntando quem somos nós. Mas a adolescência é uma fase realmente de transição, inclusive desencadeada muitas vezes, inicialmente, pelas modificações biológicas, né? Mas eu diria, basicamente, que há várias adolescências. Então, você não tem uma adolescência, você tem várias adolescências conforme os contextos que os adolescentes estão. Eu imagino que em povos onde não está havendo uma ebulição muito grande de modificações, a adolescência, e aonde a adolescência muitas vezes é ritualizada através de cerimônias de iniciação, como é entre grupos indígenas, é possível que não haja modificações na adolescência.
Agora, neste momento, realmente, o adolescente, no nosso mundo, no nosso meio, ele está com um quem sou eu mais complexo. Ao mesmo tempo, extremamente desafiador. Nós estamos vendo uma geração de crianças virem, sabendo mexer nessa nova linguagem, que é o universo virtual da net, do internet, do computador, aonde, inclusive em confronto com os pais, eles são muito mais aptos e aprendem muito mais rápido que os pais. Nesse momento, as relações recíprocas e a constituição recíproca já está mudando. Até algum tempo atrás, os pais poderiam se sentir os competentes que detinham conhecimento. Agora a coisa está um pouco mudando de figura. Ao mesmo tempo, os parâmetros não são claros. Os valores são muito conflitivos. E eu acho que vai ser na participação com diferentes grupos, na escola, grupos sociais de companheiros e no diálogo com a família e com os pais, é que vai se constituir essa nova adolescência. Mas eu não a vejo com pessimismo, não. Eu atualmente, não sei se pela idade que eu pertenço, eu ando vendo mais problemática a geração mais velha, neste momento presente, que está obsoletando os conhecimentos numa rapidez imensa, do que com o adolescente que já está dominando mais um meio de comunicação e de compreender e de ler essa nova realidade. Então, eu vejo um problema numa sociedade capitalista, onde o indivíduo é descartável. Essa população mais velha, mesmo população que tem um certo nível socioeconômico e cultural, ela é colocada, constituída como a ignorante frente a toda uma realidade. Pega uma secretária de 50 anos que não sabe mexer no computador. Ela não tem nem chance se ela ficar desempregada, mas mesmo no emprego ela está sendo constituída não pelas coisas todas que ela aprendeu muitas vezes, mas pelas coisas que ela não sabe e que tem dificuldade de aprender, inclusive porque ela não pode ter um computador em casa ou talvez e aí um filho para ensinar-lhe a como entrar dentro do Windows 95. Não sei se eu lhe respondi. Meu nome é Luiz Antônio Marcus, que eu trabalho na Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria de fazer a seguinte consideração para ver a sua opinião. Nós sabemos que a cultura ocidental, de um modo geral, privilegiou estrategicamente a razão, a racionalidade. Nós somos uma cultura que, aqui está a ciência, a tecnologia, como fruto básico de todo um princípio do ser humano definido como um ser racional. Pela sua exposição, pode-se inferir, de alguma maneira, que o privilégio provavelmente deveria voltar-se agora, não digo privilégio, mas uma reflexão como um ser social. Quer dizer, Aristóteles, inclusive, quando definiu o homem como um ser político, não como um ser racional, basicamente. Né? Isso vem de Platão. O que acontece é que, se nós fôssemos definir o ser humano como um ser social, seria um ser que constituiria a própria racionalidade na sua relação interpessoal. Quer dizer, a matriz do ser humano seria uma matriz dialógica, não uma matriz da razão. Só lhe colocaria isso para ver se, nessa perspectiva, você pode extremamente interessante. É interessante porque isso, na psicologia em geral e na psicologia do desenvolvimento em particular, isso que o professor colocou, se vê de uma forma extremamente clara. Então, tem estudos das décadas, particularmente pós-guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, os estudos todos pegavam e estudavam habilidades cognitivas, habilidades em geral, e de uma forma extremamente fragmentada. E se perdeu de vista o homem afetivo e o homem social. O afetivo começou a ser recuperado via a literatura de apego, de vínculo afetivo, mesmo assim, ainda de uma forma bastante fragmentada. E, dentro da psicologia em geral, o que está dominando é a marca, inclusive, do paralelo
com o computador. Então, é o cognitivismo e o homem enquanto uma máquina de conhecimento e todo o paralelo com as inteligências artificiais e entendendo o funcionamento humano a partir do computador. E com todas as progressões, os progressos que tem havido, inclusive computador interativo e coisa assim. Eu acho muito bem colocado o que você colocou e acho que realmente a matriz dialógica que teria voltar, ela está voltando de uma forma muito simplória no meu entender, e não tenho muito receio de dizer isso, através da inteligência afetiva, por exemplo. Em que ela entra de uma forma muito simplificada, mostrando, simplória mesmo, mostrando como o indivíduo, para se virar no mundo, ele não necessita só de uma inteligência cognitiva, mas ele necessita de ser capaz de estabelecer um relacionamento social. Mas é de uma maneira ainda muito simplória. Nós não estamos reconstituindo aquele olhar que tinha no começo do século, do Janet, Claparède, o Piaget já tem uma visão, mesmo assim ele tinha uma visão do homem mais integrada, mas ele já tende mais, enquanto epistemólogo, para uma visão mais cognitivista, mas Vallon e os grandes teóricos, e Freud, inclusive, os psicanalistas, que tomam o homem nas suas relações. E eu acho que aí está uma coisa epistemológica difícil. A maneira que os cientistas leem o mundo, assim como nós lemos o outro através da nossa cultura, a maneira que o cientista lê os seus dados e lê o mundo é através dos seus paradigmas, da sua cultura, da sua linguagem, do discurso que ele está inserido. Nesse momento, inclusive, eu acho que ele impõe na realidade, dizia o velho Kant, algumas especificidades que são próprias do sistema e não do homem. Eu acho que esse desafio existe e que eu acho que é o desafio particularmente das ciências humanas, embora a física, a matemática também começam a reconhecer isso. Então, eu acho que teria de se recuperar essa matriz dialógica, mas eu acho que ainda é difícil. E é bastante difícil exatamente porque nós estamos mergulhados nesse mundo e, com isso, o nosso olhar ainda é desse mundo, inclusive exigindo uma consistência do indivíduo, que seja um indivíduo. Em psicologia, nós falamos um indivíduo com uma personalidade. Nós somos múltiplos, não só pelos papéis que nós desempenhamos, mas nós somos múltiplos em diferentes momentos. Ou nesse momento presente, se vocês estão prestando atenção a mim, vocês estão prestando num pedacinho de vocês, porque vocês pensam, puxa, eu quero assistir aquele negócio, puxa, eu devia ter pago a conta no banco, hoje é sexta-feira, puxa, eu fiz. Vocês têm vários pensamentos paralelos, ou eu tenho de levar minha filha no dentista para ver, etc. Então, nós somos simultaneamente vários, que eu acho que o grande Fernando Pessoa mostra com todos os seus heterônimos, mas nós simultaneamente somos vários, só que alguns são recortados naquele momento, assim como em um determinado momento onde vocês saem e vai atender alguma coisa lá fora, porque já não estão sendo tão constituídos por essa relação comigo do que vocês estão ouvindo, vocês vão ser constituídos de uma outra forma. Então, nós somos individualidades que se constituem e reconstituem nos confrontos que estão tendo a cada momento. Bom, nós vamos tentar dar conta das perguntas aqui. A Lucineia, aqui da UFMG, pergunta que sempre ouvimos frases do tipo: as crianças de hoje são mais espertas que as de antigamente e que as crianças educadas em creche, desde pequenas, se desenvolvem mais completa e rapidamente. Existem pesquisas ou estudos que justifiquem essas afirmações? Sem dúvida nenhuma, as crianças, em termos de uma inteligência testada, elas se tornaram mais inteligentes. Agora, houve uma modificação. Essa modificação nas habilidades, em se perceber habilidades do nenê, tem também uma coisa de como se testa, como se estuda.
Se descobriu que as crianças são muito mais inteligentes, mas inclusive pelo uso do vídeo, pela possibilidade de se passar e repassar e reolhar várias vezes. Além disso, antigamente se testava bebês deitados. No momento que você começou a testar o bebê sentadinho no bebê conforto, o bebê se mostrou muito mais competente do que ele era. Então, ele já tem a possibilidade... Mas ponham-se, é uma coisa bastante evidente, ponham-se deitados e vejam o que vocês estão capazes de fazer deitados com alguém interagindo aqui. No momento em que vocês são levantados e apoiados, vocês têm um maior controle do que está acontecendo. E aí se viu que as crianças eram mais competentes. Mas não é só isso, não. Elas foram construídas mais competentes. Eu, quando tive meus filhos há 30 anos passados, me ensinaram que bebê não via e não enxergava e não ouvia quando nascia. E eu fiquei muito assustada, porque eu fui arrumar o quarto e o meu filho virava para ouvir de onde que eu fazia barulho. Quer dizer, eu naquele momento, obviamente, não conversava muito com ele, porque eu achava que ele não ouvia. Quer dizer, no momento que eu começo a achar que ele ouve, eu interajo com ele, eu construo uma matriz dialógica em que eu interajo e o constituo enquanto parceiro nessa interação. Nesse momento, ele se desenvolve muito mais. Então, a criança está começando. Realmente, antigamente, eu fui criada em cueiro, amarradinha. E soltaram meus braços, minhas pernas, muito depois. A minha filha engatinhou com 6 meses. Então, obviamente, há diferenças conforme a maneira de se criar, mas há diferenças particularmente conforme a gente interpreta o outro, conforme a cultura interpreta o outro. Os pais, quando no processo de colaboradores de desenvolvimento humano do bebê, eles devem seguir os instintos materno e paterno ou devem seguir regras e modelos específicos? Primeiro, eu diria nenhum nem outro. Não existem instintos maternos ou paternos. Veja se eu trabalhei uma época no HC em Ribeirão Preto, na pediatria, e com mães que tinham tido filhos, particularmente no alojamento conjunto. Vejam a inabilidade. Quem aqui já teve filho e amamentou, a primeira mamada do nenê, a gente se sente absolutamente perdida. Você fala, o que eu faço com esse bicho que não pega? Ainda mais que a gente está com o seio túrgido, o nenê tem dificuldade de pegar, você está fragilizada em toda a situação, você tem, e se tiver alguém para te apoiar e te dizer, olha, faz massagem, ajeita o bico, faz isso, você vai ficar muito feliz. Então, instinto materno e instinto paterno não existe. Obviamente, se deixarem essa mãe sozinha, aos trancos e barrancos ela vai aprender. Não vou dizer que não vai aprender. A espécie desenvolveu um instinto mais geral que qualquer pessoa, seja seu filho ou não seja, ele vai de alguma forma cuidar desse nenê, com maior ou menor dificuldade. Agora, por outro lado, não siga regras. Tem o Dr. Spock, é um correspondente ao Delamare, que escreveu um livro que criou gerações e gerações por décadas nos Estados Unidos, chamado Meu Filho, Meu Tesouro. Está traduzido em português. E ele, em 1970, eu acho, não sei se foi final de 70, 1980, ele fez um mea-culpa, dizendo, e olha que ele não era muito orientador, ele não era muito de dar receita, mas mesmo assim ele fez um mea-culpa dizendo que o livro dele tinha sido pernicioso no sentido de tirar das mães a confiança de que elas podiam, junto com o filho, se constituir como mães. E que elas e os pais igualmente. Então, que ele achava que era importante devolver aos pais não o instinto, mas essa confiança de que juntos nós aprendemos. Que a criança, todo mundo nasceu e foi criado. Então, pouco a pouco, os dois aprendem juntos e desenvolvem na interação essa comunicação e essa competência mútua. A Letícia Werneck pergunta, as pessoas assumem no decorrer da vida vários papéis diferentes.
como se os filhos que dependem do pai, então se tornam pais e mais tarde passam a depender dos filhos. Poderíamos dizer que na vida passamos por vários tornar-se humano? E uma outra pergunta da Maria Alice, aqui de Belo Horizonte. Se existe uma essência do ser humano? Com relação ao tornar-se humano, estou de pleno acordo. Nós, a cada momento, estamos nos tornando. E, particularmente, esse quem sou eu e esse redefinição do quem sou eu, que se faz a cada momento. Vocês vão, a cada tarefa nova, a cada fracasso, vocês estão perguntando quem sou eu e se refazendo. Mas que vai se dar particularmente em momentos de crise, de mudança, que dão uma desestruturada na forma habitual e exigem da gente uma nova reorganização. E sempre vai ser feito na matriz dialógica, como muito bem colocou o professor. Bom, se existe uma essência do indivíduo humano, eu acho que pelo que eu falei, não existe. O indivíduo humano é uma construção social. Então eu diria, não existe, existem características, e eu diria de base genética, orgânica, humanas. Mas isso não significa que o ser humano, aquele que interage, aquele com quem a gente interage, ele seja com a essência humana. Existem características comuns. Bom, vamos ouvir a pergunta da professora Carmen. Professora Carmen Treit, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é a seguinte: se nós nos constituímos, se as pessoas se constituem através do outro, num ambiente organizado, na sociedade brasileira, em que as relações pessoais e sociais são marcadas por uma grande desigualdade e por relações de dominação que produzem, digamos assim, na consciência coletiva e na consciência pessoal, a sensação de um ser menos e de um ser mais, não é? A criança que nasce numa favela e que é privada de diferentes coisas, desde o ambiente material, que é exíguo, que é pequeno, que é pobre, até as relações humanas, que são muitas vezes permeadas por dificuldades múltiplas de condições de vida. Quer dizer, então, até onde esse constituir-se como sendo menos simbolicamente, ou como sendo mais simbolicamente, dentro de uma sociedade dada, pode ser superada no plano simbólico, no plano pessoal e no plano social? Muito obrigada, mas que pergunta difícil. No sentido individual, eu acho que seria... Eu sou psicóloga clínica de origem, trabalhei vários anos em psicologia clínica. Então, no sentido individual, eu acho que, eventualmente, se pode mais facilmente raciocinar isso. Agora, no sentido da sociedade, eu acho que há medidas mais amplas a serem tomadas, inclusive através se pensando na exclusão, no que significa essa exclusão e no que essa exclusão está construindo, eu acho que nós podemos lutar em algumas frentes, como a educação, se promovendo oportunidades, mas não só de uma educação que dá-lhe vaga no curso fundamental, mas sim uma educação que vai lhe dar outras oportunidades aonde um indivíduo possa se constituir como um sujeito que é capaz de ter algum valor. Eu acho que é muito interessante de se analisar o movimento de meninos de rua e ver os líderes dos movimentos de meninos de rua que, nesse momento, começam a se constituir como sujeitos ativos capazes de ter uma voz. Eles sofrem uma violência imensa, vários deles foram dizimados, inclusive exterminados, mas é um indivíduo que tem a possibilidade de se constituir enquanto um sujeito que tem algum controle sobre a sua realidade.
Mas, infelizmente, essa realidade presente e passada continua perversa. E mesmo para um indivíduo que consegue, de alguma forma, encontrar uma maneira de se comunicar, ele ainda traz consigo, em vários momentos, eu acho que o livro Autobiografia do Charles Chaplin, é brilhante nesse sentido, porque ela mostra como ele, que veio de um meio extremamente pobre e conseguiu dar a volta por cima, mas permanecem nele ainda as formas várias maneiras que ele tinha sido significado no decorrer da vida e que lhe entravam muitas vezes as relações. Então ele, inclusive, o começo da relação dele com o governo americano no macartismo foi marcado por esta coisa do passado. Agora, eu sinto que com relação eu acho que eu teria de refletir muito mais, mas eu sinto que com relação nós teríamos de repensar o sistema político em que nós vivemos e o papel que tem as pessoas nisso e começar a encarar aí nos vários grupos sociais que nem minorias são maiorias no Brasil, seja os que estão abaixo do nível de pobreza, seja os negros, seja diferentes minorias, que a gente chama de minoria, e tentar pensar uma forma de dar-lhes cidadania. Só vai existir democracia no momento em que todos os homens tiverem acesso a uma cidadania, em que lhe torne participante daquela sociedade como produtor de cultura e que lhe dê o direito de gozar dessa cultura e construir essa cultura. Bom, concordando com a fala de que o homem é homem a partir de um outro homem, como pensar a cura desse homem, levando em consideração o individualismo e a obra O Mal-Estar na Civilização de Freud? A questão do individualismo, eu acho que não está só no Freud. Eu acho que o individualismo está numa cultura, inclusive o de individualismo, que Freud falava, era um individualismo da Viena e da Europa vitoriana. Enquanto que agora nós falamos do individualismo neoliberal, que vê o indivíduo se desenvolvendo. Então eu não veria o individualismo apenas em Freud. Eu acho que Freud teria de ser relido, inclusive, como alguém cuja obra é uma construção social da época. Toda a nossa produção científica é uma produção datada. Ela é uma produção também construída socialmente em interação com as várias teorias e linguagens e discursos presentes. Assim foi a de Freud. E eu acho que ele tem de ser relido e reinterpretado através disso. Sem dúvida nenhuma, há dentro da teoria dele algumas ideias básicas que eu acho que estão sendo relidas e reinterpretadas como a ideia de inconsciente. Sou Gilberto Damasceno, professor de antropologia da FAC. Eu queria que você, quando eu vi o título da sua palestra, eu pensei numa contraposição entre tornar-se humano e tornar-se coisa. E eu queria recuperar a questão levantada pelo professor de Pernambuco, no sentido de uma razão cognitiva instrumental em contraposição a uma razão dialógica. Mas talvez não no ramo da psicologia, conforme você enunciou, mas da filosofia. Por exemplo, a teoria da ação comunicativa de Habermas. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria o seguinte: quando você começa essa fala, me parece que você lança a possibilidade de uma relatividade absoluta da compreensão. Então, eu gostaria que você me elucidasse a questão entre subjetividade e objetividade, porque você parece permitir um entendimento múltiplo. É onde fica a objetividade. E, nesse sentido, já que você citou Fernando Pessoa, eu gostaria de ler um trecho da poesia dele, que é o seguinte: o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A noite não anoitece pelos meus olhos.
A minha ideia de noite é que anoitece nos meus olhos. Fora o eu pensar e qualquer pensamento, a noite anoitece. Que lindo. Eu agradeço imensamente. Com relação à primeira pergunta, eu me sinto absolutamente ignorante sobre a ideia de Habermas. Eu conheço Habermas apenas muito superficialmente, não me sentiria à vontade de responder. Eu acho extremamente interessante a ideia a contraposição que você está colocando entre o tornar-se humano e o tornar-se coisa. Que eu acho realmente extremamente importante, embora ele dê, como você está pegando da filosofia. Eu não conheço o suficiente o Habermas para responder, mas da psicologia, eu acho que pode ter vários significados. É interessante porque tem toda uma vertente teórica muito atual da teoria a ideia de teoria da mente partiu de uma análise da criança e do indivíduo autista que é incapaz de ver o outro como o outro. Ele trata o outro como coisa. E ele é incapaz de perceber essa diferença eu-outro. Então, eu acho que a ideia de... Eu acho que a cultura nossa coisifica as coisas, sem dúvida nenhuma. A nossa cultura capitalista nos coisifica ao invés de nos tornar humanos. E esse é o resgate da cidadania, que seria o nos tornar, resgatar as condições para nos tornarmos humanos, que seria o que, de certa forma, a Carmen Craig estava perguntando. Agora, o outro ponto que você perguntou, eu tenho pensado muito na questão da relativização absoluta. E eu acho, o poema que você leu do Fernando Pessoa é belíssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem de se resgatar uma ideia que tem um teórico atual em psicologia do desenvolvimento chamado Jan Walsner, que ele fala do conceito de canalização. Ele diz que o desenvolvimento, ele se dá nas interações, mas dentro de um certo leito canalizado pela cultura, mas que não é duro, que não é definitivo, que pode, inclusive, ser questionado e modificado pelos jovens ou pelos indivíduos daquela cultura, mas que sempre você tem uma certa liberdade dentro daquele leito. Por exemplo, você tem uma liberdade muito grande de assumir várias coisas da cultura, mas eu, de repente, não vou aqui eu não vou pegar e começar a me pentear. É uma coisa que este leito me determina uma certa liberdade. Aqui eu tenho muito pouca liberdade, aliás. Mas, na vida em geral, vocês têm uma liberdade maior. Mas essa liberdade vai até um ponto. Você não vai matar o outro. Você não vai dançar numa igreja. Então, há uma canalização pelo próprio campo simbólico que é construído. Porém, essa canalização não é permanente. Ela existe e as coisas existem ali enquanto coisas e te constituem um limite também. Então, eu acho que o Fernando Pessoa tinha razão. A noite continua a anoitecer. Quer dizer, então, eu tenho isto, eu tenho de respeitar. Eu não tenho uma liberdade indeterminada. Então, a gente tem, inclusive, nós tivemos um encontro internacional em Recife sobre o indeterminismo determinado ou determinismo indeterminado, que é o que caracteriza o desenvolvimento. Bom, tem 1000 perguntas, viu, gente? Desculpe se algumas não forem respondidas. O professor Fernando pergunta como vencer a fase do não do adolescente. Eu acho que quem já passou por lá, ele vai, ou quem tem filho adolescente sabe bem
ele na realidade, uma da ideia básica na minha visão de desenvolvimento é que o desenvolvimento se dá através de um processo de fusão e diferenciação. Então, tem certos momentos em que a gente está fundido com outro e certos momentos em que a gente se diferencia. Para se diferenciar, a gente tem a se confrontar. Então, os gostos são diferentes. Eu vi uma vez um show do Egberto Gismonti, quando ele tinha passado dos 30 anos, e ele dizia, e eu acho que tem um dito de algum escritor, que quando eu tinha 18 anos, eu achava meu pai muito careta. E, de repente, quando eu cheguei aos 25, 30 anos, eu descobri que ele é bastante inteligente. Então, a negação do outro, a negação dos valores do outro, a contraposição aos valores do outro, no sentido de ouvir rádio ao máximo, música de rock, funk, metálico, no máximo do barulho, não aceitar controle de horário, etc., são formas do indivíduo se contrapor a outra geração. Ao mesmo tempo, ele se sente extremamente sozinho e ele busca o grupo. E se vocês olham o grupo de adolescentes, ele é uniformizado. Eles têm o mesmo cabelo, eles usam a mesma roupa e eles se acham cada um absolutamente individual e diferente. Bom, nós só temos alguns minutinhos. O Marcílio Soares, da UNB, pergunta: o ser humano é apenas uma construção social? Existe alguma autonomia do sujeito no tornar-se humano? Olha, aqui vem em contraposição ao outro que achou que tinha liberdade demais. Eu acho que, novamente, a ideia de canalização é o que responde isso. Por um lado, e a ideia de que, obviamente, você tem um conto belíssimo a respeito do Robert Louis Stevenson, em que ele mostra um indivíduo que precisava de dinheiro e ele vai num antiquário e que ele, nesse antiquário, ele mata o dono do antiquário em véspera de Natal para pegar o dinheiro. E daí lhe aparece o demônio, alguém como o Mefistófeles. E aí o Mefistófeles vai levando a ele num convencimento de que ele devia, que é a própria ideia do Goethe, que ele deveria ceder e deixar que ele, Mefistófeles, escondesse o fato e ele ficar rico e ser feliz. E ele, de repente, toma a decisão de se contrapor e vai à rua e chama. Então, este momento, obviamente, entra a questão do livre-arbítrio. Eu acho que em cada momento você tem opções. As opções são variadas. Embora haja uma construção, é um determinismo indeterminado, um indeterminismo determinado. Bom, nós só temos mais 5 minutos. A Jéssica Priscila Ramos, da Unesp, pergunta o que seria tornar-se desumano. Eu acho que muitas vezes você é construído como desumano mesmo. Tornar-se desumano pode ser uma construção. Se vocês veem o início dos estudos sobre apego, o Bowlby pegou uma série de casos de delinquentes e 40 delinquentes que estavam presos em Londres, é um artigo da década de 40, e ele verificou que esses delinquentes tinham no passado toda uma história de não estabelecimento de uma relação afetiva ou rompimento de uma relação afetiva. Então, eu acho que você tem a possibilidade de, a vida que você leva, eu acho que o tipo de vida que nós temos, nós muitas vezes estamos criando indivíduos desumanos. Tanto do ponto de vista, e não digo apenas do lado dos pobres, não. Eu acho que a sociedade, muitas vezes, dentre os ricos, também cria aqueles desumanos. Embora eu acho que nunca o indivíduo é só humano ou só desumano. Eu acho que todos nós temos uma complexidade de bom e ruim, um lado bom e um lado ruim. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, professora Maria Clotilde. Muito obrigada, professor Jefferson. Obrigada a participação da plateia. E a Rede Minas transmitiu a cobertura da 49ª reunião anual da SBPC. Até a próxima. Boa tarde.
Obrigado.